com saudade dos irmãos e queríamos rever, mas só com saudade dos irmãos Ele também não recebe. Aleluia. Ele recebe quando eu e você estamos com o nosso coração voltado para Ele. Glória a Deus. E quando nós olhamos para as cartas das igrejas, todas elas, o Senhor vai achar e vai ter algo que precisa ser consertado. Há um puxão de orelha aí nas 6. Mas quando chega nessa, o Senhor vai trazer um elogio para ela. E o Senhor vai elogiar e ainda vai dizer isso, que diante de ti eu pus uma porta aberta. Glória a Deus. O Senhor estava dizendo, fizeste certo. Mas só tem um detalhe, não para por aí. Com tudo que vocês fizeram até hoje, continue a caminhada. Porque aqui não para. Toda coroa, toda medalha de um atleta, ela é recebida quando ele termina a sua jornada. E todas as vezes que nós olhamos para um atleta, a gente vai ver que os maiores vencedores são aqueles que, se ele se dispôs, perdeu ou melhor, entregou tempo da sua vida para que ele chegasse no final e recebesse uma coroa. É coisa de alguns minutos em cima de um pódio e ele é coroado, mas ele perdeu uma vida toda na sua, ou melhor, ganhou uma vida toda porque é o que ele queria fazer. Ele ganhou uma vida toda para receber uma medalha. Só que aqui é diferente. Aqui é totalmente diferente de um atleta para receber uma medalha. Aqui existe uma coroa à nossa espera. Existe uma coroa que está à nossa disposição enquanto estivermos com a vida no altar do Senhor. Foi por isso que as 6 igrejas foi chamada a atenção, porque não estava na caminhada corretamente, faltava alguma coisa, tinha algo que tinha que colocar na posição. Mas quando foi direcionada a esta igreja, vai ter elogio. O Senhor vai mostrar que estava no caminho certo, mas precisava continuar a caminhada. Não foi à toa que o apóstolo Paulo diz: eu combati um bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardo a minha fé, porque se for preciso de continuar mais um pouco, estou à disposição. Aí ele vai dizer: mas para mim o morrer é ganho, mas se eu vivo é para Cristo, se eu morro é para glória, se eu vivo é para Cristo. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que quando eu recebi, até eu falei com o presbítero Rafael de Paula, quando eu recebi o convite para vir pregar e que foi me passado o tema, eu li Apocalipse, eu tornei reler, li todas as cartas e eu fui procurar para trazer todas as falhas e os detalhes. E toda vez que eu lia, me vinha na minha mente as 10 virgens. E eu disse para o Senhor, mas é lá, e o tema é guarda o que tens. O Senhor dizia, as virgens também tinham alguma coisa para guardar, algumas delas guardavam. E eu preparei tudo em Apocalipse, e o Espírito Santo me dizendo, eu disse: Senhor, eu vou no sábado, só quero uma resposta do Senhor. Aleluia. E quando eu estiver sentado e que o pregador estiver pregando, eu quero que o Senhor fale de botija e de azeite. Aleluia. Só isso eu vou entender, meu Senhor. E eu queria trazer os irmãos que ele começou a pregar e eu prestando atenção, dizendo: Senhor, para falar de virgem eu quero ouvir botija e azeite. Aleluia. E de repentemente ele vai dizer: esteja com a sua botija cheia de azeite. Aleluia. Eu entendi que era de virgem que tinha que falar nesta noite. Aleluia. E hoje, ao chegar na escola bíblica dominical, quando o presbítero Rafael devolve a direção ao pastor Rafael vai falar das 10 virgens. Eu disse: Senhor, obrigado. Eu pedi uma confirmação, veio dupla. Muito obrigado, porque eu tenho certeza disso que eu quero falar nesta noite. Aleluia. Queridos, mas quando nós olhamos dentro do contexto da história, a Bíblia vai dizer que era, quando ele vai contar essa parábola, ele vai dizer que era 10 virgens. Todas 10 eram virgens. As 10 esperavam o noivo. E quando eu falo quando fala de virgindade, está falando de pureza, de separação. Elas esperavam o noivo. A igreja do Senhor precisa viver em pureza.
encontrar, vamos ter uma festa no céu, mas para isso precisa estar separado. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde há muita mistura, mas o Senhor disse, para o céu é separado. Podem até viver na mistura, mas não chega aqui em cima. Ou sai da mistura e vive separado para mim, ou não chega aqui em cima. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós não o aceitamos Jesus simplesmente porque é bonito vir ao templo aos domingos, aos outros dias da semana, cantar louvores bonitos, pregar a palavra do Senhor, orar, ver o Senhor operar, mas não chegar lá em cima. A finalidade de todo crente é chegar no céu. A finalidade da igreja do Senhor não está baseada aqui na terra. A Bíblia vai dizer, o Senhor dizendo, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem consome. O Senhor estava dizendo, porque aonde vocês juntar o tesouro de vocês, o coração de vocês vai estar lá. Então ajunte tesouro aqui em cima, porque o coração de vocês não está aqui em cima. Aleluia. As 10 eram virgens, não tinha nada que demonstrava algo diferente nelas. A Bíblia vai continuar dizendo que o esposo, ele demorou e tardando o esposo. Elas dormiram, todas dormiram. Não foram só 5, foram todas. Está falando para a igreja de uma maneira tão especial, porque no final da história vai ter algo que vai diferenciar 5 de 5, 5 de louca e 5 de prudentes. A Bíblia, quando ela fala do reino do céu, o Senhor falando da sua volta, o Senhor falando em retornar, a gente vai ver dentro dessa mensagem, é 50%. A Bíblia diz que 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes. A Bíblia vai dizer que vai estar 2 num campo, e ele tira um e o outro fica. A Bíblia vai dizer que vai estar 2 em uma cama, tira um e o outro fica. Queridos, nós precisamos nos atentar a uma coisa. O que a Bíblia está dizendo, metade e metade, é todos nós não ser a metade que fica, é todos nós ser aquele que vai subir, que aí sobe uma igreja inteira. Porque se nós não atentarmos para isso, nós podemos ser 50% que fica, mas o Senhor chamou 100%. Eu e você estamos aqui porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Mesmo aquele que nasceu no berço evangélico como eu, mesmo estando dentro de uma casa de evangélicos, aceitei Jesus um dia. Eu lembro do pregador, foi um monte que ele aceitou Jesus com 11 anos. E eu fui com 11 anos que eu aceitei Jesus. Porque com 11 anos eu entendi que Jesus tinha que entrar. Com 11 anos eu entendi que era eu que tinha que abrir a porta. Com 11 anos eu entendi que ele precisava fazer morada em mim. Com 11 anos eu entendi que ele queria me usar para uma grande obra. Com 11 anos eu entendi que ele tinha me chamado para a obra. Com 11 anos eu entendi que para me servar eu precisava chamar ele para dentro da casa. Com 11 anos eu entendi que para fazer a diferença tinha que ter unção sobre a minha vida. Com 11 anos eu entendi que para mim chegar no céu não era o meu pai e minha mãe que me colocava lá, era por mim. Eu tinha que decidir ir para o céu. E no hino de 422 também vai falar de saudade do céu. Um dia eu ouvia meu pai nos cultos dizendo de saudade, e eu via o velho cantando e às vezes chorando, e às vezes ele dizia, eu estou com saudade do céu. Eu era bem novo e eu dizia para minha irmã, meu pai ficou louco, como é que pode ter saudade de um lugar que você não foi? E eu cresci, o Espírito Santo veio morar aqui, e eu comecei a sentir o mesmo que meu pai sentia, saudade do céu. Existe a essência de Deus aqui dentro de nós. Nós não estivemos lá, mas ela mora aqui dentro, e a essência de Deus que está em nós tem saudade do céu. É por isso que nós precisamos guardar esse versículo dentro de nós. Guarda o que tens. Eu não sei o que tu tens, mas o Senhor está dizendo, guarda
guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que às 10 tinha lâmpadas, tinha suas lamparinas. E eu estudando essa palavra, eu me lembrei de quando eu morava na roça. Eu sei que tem pessoas aqui que também morou em casa que não tinha energia. Aquelas lamparinas compradas de lata, não é transparente. Você não vê o combustível que está dentro. Para você saber se tem combustível, você toda noite preparava. Eu lembro da minha mãe pegando e balançava. Tem combustível. Quando ela balançava, não fazia o barulhinho do líquido. Não tem. A gente usava querosene. Não sei o que os irmãos usavam, mas a gente usava assim. Não tem querosene. E quando chegava no vasilhame de querosene, ela sempre conferia e que não tinha dinheiro. Meu pai tem que ir na venda comprar. Aleluia. Porque acabou o querosene e logo não tem luz se não tiver o combustível. Aleluia. Só que dentro da lamparina não se via o combustível. O combustível do crente também está dentro. A unção de Deus precisa estar dentro. E a gente não vê, mas a gente sente. Aleluia. Sabe aquela pessoa quando começa a conversar com a gente, às vezes nós nem sabemos que é evangélico. Aí ela começa a conversar e começa a revelar uma coisa diferente. E às vezes nós nem falamos, às vezes nós vemos de longe. Tem uma coisa que identifica, é a unção de Deus. É o que está dentro. Não falou uma palavra, mas o que está dentro identificou. Não falou nada, mas o que está dentro aflorou, trouxe para nós, identificou e confirmou em nós. Ali tem um servo de Deus. Se a lamparina fosse desse jeito, transparente, era fácil de ver. Tem combustível dentro. Mas não era. E todas elas tinham a lamparina. E a Bíblia diz que todas elas levou para o momento do encontro. Só tinha um detalhe: que todas elas eram virgens. Todas elas esperavam o esposo. Todas elas dormiram. Mas quando passa, a Bíblia vai dizer, perto da meia-noite, ouve-se um clamor, um alarido, e passa alguém gritando, aí vem o noivo. Elas acordam. E quando elas acordam, elas precisavam de quê? Acender as suas lâmpadas. O diferencial das 10 foi quando foi preciso acender as lâmpadas. Glória, glória, glória. Porque nós sabemos, pode ter o pavio, pode ter a lamparina, pode ter o fósforo ou o isqueiro que for. Se você arriscar o isqueiro ou o fósforo para acender essa lamparina, e se essa lamparina não tem combustível, não tem luz. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que nós vemos de longe. Alguém nos cumprimenta com a paz do Senhor, alguém nos senta nos nossos lares, alguém prega a palavra do Senhor, mas não tem combustível. A lâmpada não acende mais. Tem pessoas vivendo como Sansão. A Bíblia vai dizer que quando chegam para eles, que a Dalila descobre o seu segredo, que ela conta, que corta o seu cabelo. E quando desperta ele daquele sono, dizendo que os filisteus vinham contra ele, e ele pensa com ele, eu vou me levantar e vou derrotar os filisteus novamente, como eu tenho feito antes. Mas tem um versículo que vai dizer, e não sabia ele que Deus jamais estava nisso. Isso, querido, é tremendo, porque nós precisamos todos os dias fazer uma autoanálise na nossa vida. Será que o Senhor está comigo? Ou será que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo na caminhada o que Ele quer que eu faça? Ou eu estou fazendo a minha vontade? Eu me preocupo muito porque eu aceitei Jesus para ir para o céu. E para ir para o céu continua soando nos meus ouvidos a palavra, eis que venho sem demora. Guarde Deus. Há muitas pessoas que já ouviram tanto falar que Jesus vai voltar, que fizeram como as 10 virgens. Dormiram
no sono da indolência, cochilaram, perderam a essência, perderam uma coisa chamada identidade cristã. Até acha que está ajudando, mas o Senhor está olhando e não está vendo luz acesa. Não tem combustível, tem pavio, é lamparina como as outras todas apagada, mas quando é para acender, vê a diferença, porque não tem claridade, não vai dar fogo. Sendo elas iguais, em todos os momentos antes da lamparina ser acesa, elas eram iguais, eram virgens, era na pureza, esperando o noivo. As vestimentas eram nupciais, porque eram bodas. Imagina todas elas olhando para o vestido branquinho, bonito. Aleluia. Hoje em dia que ficou diferente, mas no passado todas as noivas estavam lá de branquinho, toda preparada para o momento do encontro com o noivo. Em um casamento, o momento histórico é quando a noiva vai entrar pela igreja, o noivo vai a receber. Isso é um momento histórico. Eu tenho certeza que toda noiva que aqui se casaram lembra desse momento, porque marcam as suas vidas. A nossa esperança é o nosso encontro com o Senhor, porque nós somos noivas. Eu sempre olho para as minhas mãos nupciais, todos os dias, como ela está. Eu sempre pergunto para o Pai: Senhor, como estão minhas vestimentas nupciais? Está de acordo para encontrar com o Senhor ou não? E se não tiver, me mostre, porque o Senhor mostra que Ele para nós todo dia dentro da palavra. É que às vezes a Bíblia ela fica lá em cima de alguma coisa, guardada em casa, em poeira, e nós não lemos, mas a Bíblia foi feita para ler todo dia. Assim como o motorista precisa de um GPS para um lugar que ele não conhece, para ser guiado, ou ter alguém do seu lado que o guie até o local que ele precisa ir, a nossa vida espiritual está pautada em cima da Bíblia, e a Bíblia é o GPS que vai nos levar ao céu, porque aqui na Bíblia tem palavra para casamento com sucesso, aqui na Bíblia tem palavra para a vida financeira, aqui na Bíblia tem palavra para a vida espiritual, aqui na Bíblia tem palavra para ser bem sucedido na vida, aqui na Bíblia tem tudo, mas é que muitas das vezes nós não temos coragem de ler, e para isso que nós precisamos estudar a palavra do Senhor todos os dias. Guarde o que tens, guarde o que tens, guarde o que tens. Se não tem nada para guardar nessa noite, o Senhor está dando uma oportunidade de adquirir alguma coisa e colocar dentro para guardar, porque nós estamos a caminho da terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Mas no momento do acender as suas lamparinas, a Bíblia vai dizer que ali foi demonstrado quem era prudente e quem era louco. Quando acende, as prudentes, elas trouxeram azeite de casa. Eu acredito que elas fizeram como a minha mãe fazia lá atrás. Pegou a sua lamparina: eu estou indo para um casamento, para bodas, e eu preciso chegar lá com a minha lâmpada acesa, e ela vai balançar. Tem azeite. Mas se o esposo demorar, o azeite que está, nós vamos chegar lá. Mas só que as outras, eu acredito que elas estavam com pressa. Elas se arrumam e elas saem, elas pegam as suas lâmpadas e saem voando. Só que ela estava apagada, e apagada todas elas eram iguais. Se elas não tivessem conferido na sua casa o azeite de combustível, não tinha, mas elas não viram. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, ou em algumas Bíblias está dizendo fraudulentamente. Aqui no detalhe elas fizeram de maneira fraudulentamente, relaxadamente, porque elas estavam iguais, virgem, as vestes eram iguais, nupciais. Aparência, ninguém conseguia identificar quem era quem lá. Todas elas estavam iguais, até o acender da luz. Mas no acender da luz mostrou que elas fizeram uma obra do Senhor relaxadamente, porque precisava ter conferido o azeite, e elas não conferiram. Precisavam ter
tinha unção ou não. E elas não viram isso. Mas no momento do riscar do fósforo, faltou fogo, não tinha luz, não tinha claridade. Como é que entra na festa? Não tinha como. E a Bíblia vai dizer que agora elas vão pedir emprestado. Aí entra o tema, guarda o que tens. As prudentes tinham, mas era delas. As prudentes tinham para si. Unção, querido, você não é eu sentar ao lado do pastor. O pastor é cheio de unção, vou colar aqui do lado dele que eu vou encher de unção também. Não, ele tem para ele. O presbítero Rafael tem para ele. Irmão João Batista tem para ele. O presbítero Gilberto tem para ele. A igreja tem para si. É cada um para si. Unção não se adquire do irmão ao lado. Unção se busca. Sei que nós estamos vivendo em tempos que se falar em acordar de madrugada para orar é a coisa mais difícil que tem. Há uma briga entre o travesseiro e a minha pessoa, uma briga entre o cobertor e eu, e só acordamos lá de manhã. Mas o Senhor está nos despertando para buscar unção. Porque o lugar de comprar o azeite não é na casa do vizinho. O lugar de comprar o azeite é na presença do Senhor. O lugar de comprar o azeite é dentro do meu quarto, com a porta fechada, dizendo para Deus: Senhor, eu tenho necessidade. Tem coisa que o homem não sabe, mas tu sabe. Tem coisa que eu sei que tu sabe, mas eu vou dizer para o Senhor mais uma vez: está tão difícil, Senhor. Tem momento que eu penso em parar, mas eu olho a oportunidade que o céu me dá. Eu quero continuar. Então, tão fraquinho, mande azeite para minha vida, porque eu quero chegar lá com as minhas lâmpadas acesas. Aleluia. Tem hora na vida, queridos, que nós olhamos e às vezes não achamos forças, mas o Senhor diz em sua palavra: não temas, eu sou contigo. Tem horas que às vezes nós precisamos só ouvir uma palavra. Tem hora que às vezes nós só precisamos de um abraço. Eu tenho um amigo no Rio, o pastor Marcos Chaves. Foi meu pastor vice-presidente. De vez em quando a gente ia para a casa dele, ele me ligava: evangelista, está ocupado. Eu dizia: não, eu preciso falar com alguém, eu preciso conversar com alguém. Tem como eu vir aqui? Eu ia para a casa dele, eu ouvia. E quando ele terminava de falar, ele me dizia: desculpe-me, eu nem ter te ouvido. Eu falei: rapaz, eu estou à disposição para te ouvir. E ele dizia: muito obrigado por me ouvir. E eu saí e ia embora. Eu entendia que ele só precisava de alguém que o ouvisse. E um dia ele me disse assim: sabe por quê, evangelista? Muitas das vezes nós pastores, nós temos a dificuldade de abrir. Não é para qualquer pessoa que nós nos abrimos. E nós precisamos de alguém para nos ouvir. Eu disse: sou todo ouvido. Quando precisar, estou sempre à disposição para lhe ouvir. Muitas das vezes, querido, nós só precisamos de um abraço. Glória a Deus. Mas eu sempre digo: não pare na sua caminhada porque alguém não te ouviu. Não pare porque alguém não te abraçou. Não pare porque alguém achou que a sua ideia não era legal. Porque a realidade da vida, querido, eu sirvo ao Senhor não porque sou culpado da obra, eu sirvo ao Senhor para ir para o céu. E quem serve ao Senhor para ir para o céu, quando ele recebe um não de uma ideia que ele deu, ele continua servindo ao Senhor para ir para o céu. Quem serve ao Senhor para ir para o céu, quando alguém levante e fala mal dele, ele continua servindo ao Senhor, porque ele serve ao Senhor. Quem serve ao Senhor para ir para o céu não sai da igreja porque o irmão não olhou para a cara dele, porque ele serve ao Senhor para ir para o céu. Quem serve ao Senhor para ir para o céu, por mais difícil que seja a luta, ele continua, porque ele serve ao Senhor para ir para o céu. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui, queridos, que as 5 prudentes chegou. Quando as loucas pedem emprestado, elas vão dizer assim: não, se nós emprestarmos vocês, nós vamos ficar sem, e vocês também. Mas vocês estão sem, vá onde vende, e lá vocês compram para si. E aí vocês vão ter azeite também, as lâmpadas vão acender. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto elas vão comprar, o noivo vem.
é anunciado o noivo. As prudentes acendem as suas lâmpadas e vai. E quando chega lá o noivo, abre a porta. Elas entram. Aí o noivo fecha a porta. A Bíblia vai continuar a história dizendo que as prudentes chegaram depois. Aí eu acredito que tinha azeite, lâmpada acesa, preparada, igualzinha as outras. Mas tinha um detalhe a mais: a porta fechada. Elas batem na porta, pedem que o abre. O noivo vai dizer que não podia, elas não podiam mais entrar. Existe uma palavra na Bíblia que eu acho para mim a palavra mais dura que eu já li em toda a minha vida. A Bíblia vai dizer que no último dia pessoas vão chegar lá e vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu preguei, teu nome eu orei, pessoas foram curadas, no teu nome eu profetizei, no teu nome coisas extraordinárias aconteceram. A palavra mais pesada para mim que eu acho que a pessoa vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Por que há uma briga dentro de mim todos os dias, querido? Porque a minha alma quer o céu, a minha carne quer pecar, e todos os dias eu tenho duas palavras que um dia eu posso ouvir, e uma é apartai-vos de mim, e a outra é vinde bendito meu Pai. Eu sempre digo: eu quero ouvir vinde bendito de meu Pai, eu não quero ouvir apartai-vos de mim. Quando o prato chega, querido, tem oportunidade para pecar. Tem coisas que vêm na sua frente que é uma oportunidade maravilhosa aos seus olhos. Mas tem duas palavras que batem aqui: apartai-vos de mim. E tem outra que diz: vinde bendito meu Pai. Eu prefiro ficar com vinde bendito de meu Pai. Aleluia. Para chegarmos lá nós precisamos azeite, lamparina acesa. Não tem outro meio de chegar no céu se não for Deus. Eu tenho certeza que não há lamparinas apagadas aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu sempre digo uma coisa: é que tem energia aqui porque tem luz acesa. Nós só vamos saber que não tem se as luzes apagarem e ninguém tocou no interruptor. Ninguém consegue ver a energia chegando. Tem coisas em nossas vidas que acontecem, mas ninguém vê. Mas nós sentimos. Nós sabemos que chegou energia porque acendeu a lâmpada. Nós sentimos o Espírito Santo do Senhor dentro das nossas vidas. Nós temos a convicção que Ele está aqui dentro. Nós sabemos que há um romper da glória de Deus dentro de nós. Mas também nós sabemos quando não tem. E às vezes nós estamos como Sansão, achando que somos alguma coisa quando nós não somos nada. Achamos que fazemos alguma coisa quando nós não fazemos nada. Achamos que nós podemos mudar uma situação quando nós não mudamos. Porque quando a Bíblia vai dizer que pessoas vão chegar lá e vão dizer: no seu nome, o que fez não foi o evangelista Daniel, foi o nome do Senhor. O que expulsou o demônio não foi o evangelista Daniel, foi o nome do Senhor. Quem curou não foi nós, foi o nome do Senhor. O poder não é meu, é dele. Então se é dele, ele faz da maneira que ele quer. Então quando se ordena em nome do Senhor Jesus, acontece. Mas isso é símbolo de que é salvação? Não. A Bíblia vai dizer que para nós entrar no céu, o hino 422 vai dizer que no céu não entra pecado. Para entrar lá precisa estar com a vida no altar do Senhor, separado para Ele. É o que as 5 prudentes fizeram, separou-se para o Senhor. Talvez as outras olham para elas e até pensou: mas é boba, precisava desse cuidado todo. Mas elas estavam à disposição do Senhor. Quem está à disposição do Senhor está sempre preparado para a sua volta. Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Já estou com saudade. Se nós não encontrarmos mais aqui na terra, nós vamos encontrar lá. Vamos cantar junto. O coral vai ser lindo. Vamos adorar de uma maneira que nós nunca adoramos. Sabe aquele culto que tu começa a adorar, aparece, sei lá, você pensa: o céu desceu,
a igreja subiu, não sei onde eu estou, eu sei que eu estou adorando o Senhor, lá vai ser melhor do que esse culto. Porque no céu o luto é banido, não passa enterro, os enterros nos traz tristeza, porque nós perdemos o nosso ente querido. A Bíblia vai dizer que o hino que nós cantamos no céu, o luto é banido, enterro não passa, sepulcro jamais se não ergue. Tem pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas que têm medo da morte. Existem duas coisas que vai nos fazer encontrar com o Senhor: ou o arrebatamento ou a morte. Então quem tem medo de morrer, eu tinha muito medo de morrer, mas um dia que eu descobri que no céu há um novo nome para mim. No céu eu vou andar em ruas de ouro. No céu os muros são de jaspe. No céu nós vamos ser totalmente diferentes. No céu não vai ter velhice. Estou ficando velho, mas no céu não vai ter velhice. Isso é maravilhoso. O dia que eu descobri tudo isso, perdi o medo de morrer, porque eu sei que o que vai me fazer encontrar com o Senhor é a morte ou é o arrebatamento. Se for eu do arrebatamento, eu estarei aqui para encontrar com Ele. Mas se for pela morte, que seja a vontade do Senhor. Eu só quero chegar. Que o Senhor Jesus abençoe os irmãos. Eu vou levando saudade dos irmãos e muito obrigado pela oportunidade do meu retorno a este lugar. Fiquei feliz, pastor, porque